o presidente Jair Bolsonaro declarou hoje que ainda não sabe se vai sancionar ou vetar o valor do fundo eleitoral aprovado pelo Congresso de R$ 2 bilhões para as eleições municipais desse ano. O chefe do executivo disse, no entanto, que existe a necessidade de se preparar a opinião pública, abro aspas. É o seguinte, tem que preparar a opinião pública, caso contrário, vocês me massacram, vocês arrebentam comigo. De acordo com ele, o veto ao valor poderia ser classificado como crime de responsabilidade, o que pode resultar em um processo de impeachment, abro aspas novamente. O fundo eleitoral é uma lei. O que o TSE fez, oficiou à Receita o valor do montante de R$ 2 bilhões. Então, o veto ou sanção é uma obediência à lei. Se você for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeitar a lei, eu incurso em crime de responsabilidade. Essa, então, a fala do presidente Jair Bolsonaro. E aí, Thaís? E daí que o presidente claramente exagera, né, Brown? O artigo 85 não faz com que ele incorra em crime de responsabilidade. Ele diz assim, ó. Considera crime de responsabilidade o presidente atentar, entre outras coisas, contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público. Não é um veto que vai fazer ele ser empichado. Inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já garantiu isso para ele, com alguma ironia, já garantiu isso para ele. Então, ele está claramente recuando de uma bravata, né? Porque em dezembro ele disse, não só ele insinuou que poderia vetar esses 2 bilhões para o fundo eleitoral, como ele ainda admitiu que faria isso, poderia fazer isso por motivos bem pouco nobres, que era não dar boa vida para o PT e para aquele time que mudou de lado. Ele estava citando o PSL, com quem ele tinha acabado de romper. Então, a ideia dele era não dar boa vida. Boa vida eram R$ 200 milhões, mais ou menos, que cada partido, o PT e o PSL, receberia. Então, ele disse isso e agora ele sugere que é obrigado a engolir esse fundão porque a lei obriga. Não obriga, é uma desculpa para justificar mais essa bravata. Mas eu acho que não vai ser uma desculpa inconsequente, porque no que ele disse que vetaria, ele criou toda uma expectativa lá no entorno dele, entre os apoiadores dele. Apoiadores esses que ele já decepcionou num curto espaço de tempo umas 3 vezes. Então teve lá, lembrando, ele trabalhou contra a CPI da Lava Toga, que investigaria o judiciário em geral e o ministro Dias Toffoli em particular. Trabalhou contra. Depois, agora, recentemente, veio o juiz de garantias, que era claramente um jeito de espicaçar o Sérgio Moro e também fez com que ele fosse parar lá no Twitter, na hashtag Bolsonaro traidor. E agora ele sinaliza que vai engolir esse fundão eleitoral escandaloso para as eleições municipais. Bom, ele vai perder muitos likes e muitos seguidores, como sempre acontece, como aconteceu recentemente. O que não seria um problema para ninguém, a não ser para ele. Mas é um problema sério porque, como a gente já disse aqui, o presidente tem uma clara hipersensibilidade à reação das redes. Então, quando ele sentir que essas redes vão responder muito negativamente, ele pode se dobrar aí a certos populismos e acabar fazendo o que não devia para reverter esse vetor aí de impopularidade que começa a se fazer muito importante. Você, Constantino? Pois é, o presidente Bolsonaro, ele atravessa sempre um dilema, né? Ele é um presidente popular, de certa forma, na era das redes sociais, porque ele joga muito para a plateia com uma mensagem anti-institucional, né? Anti-Congresso, anti-política até mesmo, vindo de alguém que ficou 3 décadas no Congresso. Mas ele foi eleito com essa plataforma. Então ele fica sempre com essa necessidade de jogar para a sua plateia, para esse público do seu eleitorado, e com isso ele foi lá e ameaçou vetar o fundo partidário, o aumento do fundo. Lembrando, só para recapitular aqui um pouquinho o nosso ouvinte telespectador, que o projeto do orçamento que o governo dele enviou tinha a previsão desses 2 bilhões. Na verdade, o Congresso depois chegou a falar em 3,8 bilhões, quase dobrando isso. Ele ameaçou com o veto integral, o Congresso ficaria sem nenhum recurso, recuou e chegou-se então a esse meio termo de 2 bilhões de reais, que é o valor atual previsto. Eu acho esse fundo uma indecência, eu acho que não tinha que ter recurso algum para isso. Mas quando o presidente vai lá e joga para a plateia depois, ameaçando vetar, e ainda mais com esses interesses, com essas desculpas sempre comezinhas, pequenas, mesquinhas, não vou dar dinheiro para o PT e para o PSL, como se fosse então dinheiro para ele, tudo bem, né? O problema é o dinheiro ir para os seus adversários, sendo que é até curioso falar disso do partido que o elegeu, né? Ele já considerou ali, naquela narrativa, o PSL como um inimigo mortal, como é o PT.
o que é um parêntese. Mas ele joga para a plateia dessa forma e conversamos na época, no programa aqui, o quão difícil seria colocar isso em prática. Seria análogo a uma declaração de guerra ao Congresso. 13 partidos foram favoráveis ao aumento desse fundo eleitoral e, na verdade, só um partido, basicamente, luta sozinho contra a existência do fundo em si, que é o Partido Novo, que não toca nesses recursos. Todos os outros querem recursos públicos. Então, o presidente estaria se indispondo ali com todo o Congresso. A sua governabilidade, sendo que ainda tem um ano aí muito cheio de reformas, principalmente no primeiro semestre, porque depois já entra na pauta a eleição municipal e vai dificultar muito a pauta de reformas, né? Ele tem um primeiro semestre hiperativo de reformas, ele estaria realmente declarando guerra a todo o Congresso e inviabilizando praticamente o seu governo. Então, não seria sábio, não seria recomendável sequer um veto dessa natureza, por mais, repito, indecente que seja o fundão. Mas quando ele joga para o povo nas redes sociais, naquelas saidinhas e tudo mais, dessa forma, ele cria uma expectativa que agora está sendo cobrada. Então, hoje já tem um clima de traição no ar, onde as pessoas esquecem, inclusive, que o Congresso é o grande responsável, né, pelo aumento do fundo e tudo mais, e fica cobrando do presidente, como se fosse uma espécie de hiperpresidencialismo, todo tipo de decisão, vetar tudo e todos. Veja, não funciona assim, nós temos que ser coerentes. Nós não desejamos um governo com concentração demasiada de poder na esfera do executivo, então nós não podemos olhar sempre para o presidente, para o bem ou para o mal, achando que na canetada vai resolver tudo. Não funciona assim, a gente tem que estar irritado com a existência do fundo, com o aumento do fundo e com o Congresso que pressionou por isso. E talvez com o presidente que gerou expectativa falsa ou com o seu filho que votou a favor do aumento e depois disse que foi por engano, que não colou, né? Então, é lamentável esse fundo de 2 bilhões de reais, não é culpa exclusiva nem principal do presidente Jair Bolsonaro, mas ele vetar isso aí é algo que pode dificultar muito o seu governo daqui para frente. Ele não vai fazer isso e ele, de fato, precisa preparar uma narrativa agora que ele se meteu nessa encruzilhada. Alan. Eu acho que o Constantino ele colocou muito bem, porque é uma incoerência do governo. O governo que mandou esse orçamento, inicialmente ele previu 2,5 bilhões, depois alegou um erro de cálculo lá por meados de novembro, enviou novamente a proposta, né, falando aí em 2 bilhões de reais. Então seria muito inconsistente o presidente, que é o governo, vetar aquilo que o próprio governo colocou. E aí claramente ele está falando para a base dele acha isso péssimo, assim como o Rodrigo também acha, eu também acho, né, esse fundo eleitoral nesse valor. Então ele está falando ali para os eleitores dele, para não perder apoio, para não perder seguidores, né? Lembrando que o Partido Novo foi, acho que como o Rodrigo também colocou, foi o único que tentou uma manobra ali contra o fundo, propondo algo aí próximo de 736 milhões de reais, mas obviamente que isso não vingou. Agora, essa discussão toda, ela ganhou muita força após o financiamento, a proibição do financiamento privado de campanhas eleitorais. Talvez seja um momento oportuno para a gente rever isso daí.